E aí, rapaziada, Igor, o Decenalta aqui, e falta um pouco mais de um ano pro lançamento de Vingadores Doomsday e um pouco mais de 2 anos pro lançamento de Vingadores Guerras Secretas. Então, nada melhor do que a gente mergulhar nesse universo e relembrar momentos icônicos, revisitar velhos amigos e relembrar tudo que aconteceu na Saga do Infinito e na Saga do Multiverso. Tudo isso para nos preparar para esse ápice que promete ser épico. Por isso esse é o resumão Marvel, aquecimento para Vingadores Doomsday. Nessa série de vídeos eu vou trazer vários resumos de todas as fases da Marvel, desde a primeira até a última, passando pela Saga do Infinito, que parece que foi ontem que o Thanos estalou o dedo e de repente a gente não pegava mais busão lotado. Se você não lembra dessa época, você virou poeira cósmica, provavelmente. A graça do menino. A galera gosta de ver isso, ele é esperto. Até chegar a famigerada Saga do Multiverso. Eu sei que muitos outros canais já fizeram vídeos nesse estilo, mas esse aqui é o meu toque especial pra vocês. O homem que copiava. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo o suficiente para deixar o like, se inscrever no canal se esse for o primeiro vídeo meu que você está assistindo e hypar muito esse vídeo, além de enviar em todos os seus grupos nerds. Vamos pro vídeo? Então vamos relembrar o épico. Avengers! Em 2005, a Marvel dava um dos passos mais ambiciosos e perigosos da história do cinema, mano. Depois de uma quase falência nos anos 90 e depois de precisar vender os seus principais personagens para poder manter a editora aberta, e também depois de uma tentativa falha de abrir uma produtora de filmes da Marvel independente, a Avi Arad, que era o manda-chuva da Marvel na época, tirou do papel uma das ideias mais lendárias da história do cinema, algo que mudaria tudo para sempre. E ele confiou essa ideia ao seu braço direito. Kevin Feige pegou essa missão, matou no peito e resolveu fazer uma das coisas mais épicas da história. Com alguns anos de desenvolvimento e foco total de Kevin Feige, a jornada começou. Homem de Ferro de 2008, filme dirigido por Jon Favreau e protagonizado por Robert Downey Jr., foi o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel e apresentou para o público Tony Stark, um gênio da tecnologia, interpretado pelo próprio Robert Downey Jr. E um detalhe interessante é que hoje em dia é impossível você imaginar o Tony Stark sendo interpretado por um Christian Bale, por exemplo, ou por qualquer outro ator, por mais genial que ele seja. Mas na época, a Marvel não queria que o Robert Downey fosse o Tony Stark, porque ele tinha problemas com bebida, problemas com droga, problemas com a justiça. Por mais genial que ele fosse, ele era um problema que a Marvel não estava a fim de investir. Mas Jon Favreau, que é um dos melhores amigos de Downey Jr., insistiu e falou pro manda-chuva da Marvel: mano, esse cara é a chave, ele vai ser perfeito pro papel. A Marvel aceitou e se demonstrou uma das maiores escolhas da história do entretenimento. Voltando para a história, Tony Stark é dono das indústrias Stark, uma das principais fornecedoras de armas para o governo dos Estados Unidos. No início do filme, inclusive, ele tá no Afeganistão para apresentar a sua mais nova arma para o exército americano, o míssil Jericó. Mas enquanto eles estão voltando dessa demonstração, Stark e seu comboio é atacado por um grupo terrorista intitulado Os 10 Anéis. Tony é capturado e feito de refém, no intuito de que Tony construísse um míssil Jericó para esses terroristas. No ataque, Tony acabou gravemente ferido e estilhaços de algumas bombas estavam perto de atingir seu coração, até que um cientista que também estava sendo feito de refém na mesma caverna que Tony resolveu de uma forma genial esse problema. Instalou um reator ar no peito de Tony Stark, o que evitava que esses estilhaços chegassem ao seu coração. Insane e Stark constrói uma amizade muito por conveniência. Os dois estavam na mesma situação e ao invés de criar o tal míssil Jericó, Tony Stark resolve criar uma coisa muito maior, uma armadura muito bem armada que pudesse ajudar ele e Insane a sair
dessa caverna e destruir seus captores. Stark consegue construir a armadura, mas na fuga, Ansem acaba se sacrificando para que Stark consiga fugir. Com isso, Stark consegue destruir muitos dos seus captores e simplesmente voar pelos céus. Um fato interessante é que para as primeiras cenas do filme foi criado realmente uma armadura 100% funcional dessa primeira armadura do Tony Stark, que é intitulada Mark I. Essa armadura era em tamanho real, algumas partes dela funcionavam com cabos e até um dublê usava ela para a cena ficar um pouco mais real, mano. Olha que interessante. Obviamente ele não voou, só para deixar claro. Ao levantar voo, Stark cai no deserto e é resgatado pelo exército dos Estados Unidos. Só que Stark estava diferente, ele foi profundamente mudado por esses meses que ele passou completamente trancafiado em uma caverna, sendo obrigado a construir armas. Ao chegar de volta em casa, Tony simplesmente anuncia que as indústrias Stark estão saindo do ramo de armamento, o que choca não só os Estados Unidos, como o mundo inteiro. Mas eu acho que a pessoa que ficou mais inflamada com essa notícia do Tony Stark foi o seu mentor, Obadiah Stane, que é interpretado por Jeff Bridges, enquanto sua assistente, Pepper Potts, vivida por Gwyneth Paltrow, que roubou o Oscar de Fernanda Montenegro, diga-se de passagem, e o seu melhor amigo, James Rhodes, que aqui ainda era interpretado pelo Terrence Howard, tentam lidar com essa mudança repentina de pensamento do Tony Stark. Tony simplesmente se tranca em seu laboratório e resolve desenvolver uma armadura ainda mais potente, algo que melhoraria o que ele já construiu na caverna, só que agora usando a totalidade de sua tecnologia. Ele desenvolve uma versão do traje com novos propulsores, com um sistema absurdo de voo, e assim nasce a icônica armadura vermelha e amarela. Enquanto estava nesse desenvolvimento, Tony acaba descobrindo que as indústrias Stark ainda estavam fornecendo armamento para terroristas, incluindo os 10 Anéis, mano. E aí, domado pela raiva, Tony resolve entrar em missão pela primeira vez como Homem de Ferro. Ele vai até o Afeganistão para destruir os grupos terroristas e destruir todo o armamento que foi enviado para eles. Além disso, ele ainda liberta uma série de reféns que estavam sendo feitos de escravos por anos naquela aldeia. Paralelamente a essa missão do Homem de Ferro, a gente descobre que o grande vilão da história era o Obadiah Stane, o mentor do Tony Stark, que era o cara que estava contrabandeando esse armamento para esses 10 Anéis, e que ele tinha sido o mandante do sequestro do Tony Stark. Ele queria que Tony morresse nesse sequestro para ele poder assumir o comando das indústrias e aí poder construir armas ao infinito para o governo. Quando ele percebe que Tony se tornou uma ameaça a ele, ele resolve atacar Tony Stark. O método mais fácil, roubando o reator Ark que impedia os estilhaços de atingir o coração de Tony Stark. Ele também recupera os destroços da armadura original, a Mark I, do Tony Stark, e usa para desenvolver a sua própria armadura de combate, o Monge de Ferro. Outra curiosidade interessante é que a armadura do Monge de Ferro, ela foi construída realmente, e ela pesava mais de 40 quilos. E o ator que vive o Obadiah Stane, por mais que ele fosse já um senhor, ele precisou usar essa armadura em vários momentos. Obviamente que a maior parte da luta final ali entre ele e o Homem de Ferro é de CGI, mas para dar uma profundidade maior, ele usou o traje em muitos momentos. No clímax do filme, Obadiah rouba um dos reatores Ark e ativa a sua armadura Monge de Ferro e entra em uma batalha épica contra Tony Stark. Mas quando Stark estava quase sendo derrotado por Obadiah, ele recebe a ajuda de Pepper Potts, que sobrecarrega o reator Ark principal das indústrias Stark e consegue explodir Obadiah. Com a morte de Obadiah Stane, Tony Stark sobrevive por pouco e é visto pela mídia como um herói. E o Homem de Ferro é visto como um salvador. É aí que a SHIELD aparece e resolve transformar o Homem de Ferro numa espécie de guarda-costas do Tony Stark. E monta todo um discurso pro Tony Stark alimentar essa narrativa e sair o máximo possível da ideia dele mesmo ser o Homem de Ferro. Só que aí, em um dos momentos mais icônicos de todo o MCU, o Tony Stark olha pra câmera, interage com a gente e diz a icônica frase: Eu sou o Homem de Ferro.
Um detalhe interessante é que no roteiro original, o Homem de Ferro era pra ter mantido a identidade secreta, não era pro Tony ter revelado que era o Homem de Ferro. Mas aí que o Robert Downey Jr. mostrou toda a sua genialidade e porque ele era o cara certo pra esse papel. Ele assumiu o controle e improvisou essa cena, mano. Ele improvisou essa icônica fala. Mas isso ficou tão bom que os produtores, o diretor, tudo amaram essa cena e deixaram no filme. Algo que mudou o filme, o status do Homem de Ferro e o MCU pra sempre, mano. Na cena pós-créditos, e aqui começam as cenas pós-créditos, Nick Fury, vivido por Samuel L. Jackson, aparece na sala de Tony Stark e o convoca pra uma iniciativa Vingadores. Curioso que na versão final do filme, o Samuel Jackson não mencionaria apenas a iniciativa Vingadores. Ele também mencionaria aranhas radioativas e mutantes. Mas nessa época, a Marvel não tinha os direitos do Homem-Aranha e dos X-Men, então eles descartaram completamente essa ideia. Mas seria épico, fala vocês. O primeiro filme do MCU, pra mim, ele é tão genuinamente brilhante e ele tem um protagonista tão forte que ele inicia o MCU com uma força gigantesca, mano. Hoje em dia, é até difícil de imaginar que a Marvel começou esse universo com um herói classe B ou classe C até, mano. E com um diretor que tinha pouca experiência, um ator que era problemático. Hoje em dia é impossível imaginar isso. Tão forte que é o protagonista desse filme. Tony Stark, Robert Downey Jr., Jon Favreau e o filme do Homem de Ferro mudaram tudo pra sempre, mano. E foram o início perfeito pro MCU. É um filme que eu gosto demais. Uma baita origem de herói e eu gosto muito do jeito que ele consegue balancear o humor e a ação de uma forma que criou a Fórmula Marvel. Filmaço. O Incrível Hulk de 2008 foi o segundo filme do universo cinematográfico da Marvel. Dirigido por Louis Theroux e protagonizado por Edward Norton, o filme conta a história do cientista Bruce Banner, que ao fazer um experimento com radiação gama, acaba sendo exposto à radiação e se tornando uma besta simplesmente implacável. O filme reconta a origem do personagem, estabelecendo uma nova perspectiva desse herói, diferenciando um pouco do filme de 2003 dirigido pelo Ang Lee. Edward Norton, inclusive, que além de atuar no filme, ele também ajudou a escrever muitos momentos do filme, porque ele tinha uma visão de fã muito forte do personagem, e ele queria construir uma aura mais sombria com esse personagem, algo mais melancólico e sofrido, que é isso que o Bruce Banner sente. Ele queria dar um ar mais dramático e psicológico para esse filme, mas isso não foi bem visto pelo estúdio, que queria um filme mais focado na ação e na porradaria. Isso inclusive ocasionou uma briga entre ele, o diretor e o estúdio, que fez ele abandonar o projeto pós-lançamento do filme, o que fez a Marvel ter que fazer um recast do Bruce Banner no MCU. O ator escolhido foi Mark Ruffalo. Mas nesse filme específico, que ainda é com Edward Norton, a história começa com um flashback do Bruce Banner, mostrando ele participando de um experimento secreto, onde ele foi exposto a essa radiação gama. No entanto, o experimento deu errado, e toda vez que o seu coração bate rápido demais, ele se transforma numa besta brutal e verde. Toda vez que o meu coração bate rápido demais, eu preciso que você deixe o like no vídeo. Então, deixa o like. Deixa o like, mano. Deixa o like que eu tô ficando... Mentira. Só deixa o like, por favor. Durante uma dessas crises, ele se transforma no Gigante Esmeralda e acaba machucando uma série de pessoas. Entre elas, a sua namorada, Beth Ross, filha do comandante Thaddeus Thunderbolts Ross, que é vivido pelo William Hurt e resolve caçar o nosso querido Bruce Banner até os confins do universo. Quase que literalmente. Com essa perseguição, Bruce foge pro Brasil e passa a viver em uma favela do Rio de Janeiro. É isso que o americano acha, que vai fugir pro Brasil e a justiça não vai pegar ele. Aqui é o Brasil! Eu acho que pode ser verdade. Mas no Rio de Janeiro, Bruce começa a trabalhar em uma fábrica de refrigerantes, onde ele tenta manter uma vidinha pacata enquanto tenta encontrar a cura para sua condição. Ele também se mantém discreto e evitando situações que possa trazer o Hulk à tona, mano, enquanto aprende técnicas brasileiras de controlar a raiva. Em paralelo a isso, ele troca mensagens com um cientista que diz que pode ajudá-lo com o problema da radiação gama, o Dr. Samuel Stern, um cientista especialista em radiação
Gama. Porém, nada é um morango e a vida pacífica de Bruce Banner é ameaçada quando seus colegas de trabalho resolvem simplesmente oportunar uma mulher no ambiente de serviço. Bruce Banner, como um grande herói, resolve protegê-la e isso o deixa realmente revoltado. Um desses colegas de trabalho, que curiosamente não parece ser brasileiro, mas vive no Brasil também, tá errado também, resolve denunciar o Bruce Banner, e o General Ross tem conhecimento dessa denúncia e vem pro Brasil completamente armado pra caçar o Hulk. Ao descobrir a localização de Bruce Banner, General Ross convoca um soldado experiente inglês, Emil Bronsky, pra tentar agilizar essa caçada. Durante essa operação militar, Bruce Banner se vê encurralado em uma fábrica e sem saída ele simplesmente liberta o Hulk e ocasiona uma destruição quase que sem limite. Ele consegue fugir dos soldados e ir para uma floresta para tentar se acalmar e se esconder. Um detalhe interessante é que o Hulk nesse filme é muito mais visceral, ele é muito mais brutal e ele tem uma aparência muito mais humanizada, o que dá a ele um peso muito maior. Ele é mais brutal que o Hulk de Mark Ruffalo que a gente vê depois desse filme, mas teoricamente é o mesmo Hulk, mano. Não era pra ter tanta diferença, mas esse Hulk aqui é muito mais badass, eu não sei o motivo específico. Determinado a caçar e destruir Bruce Banner, Emil Bronsky pede para o General Ross para que submeta ele ao experimento derivado do antigo projeto do super soldado. E aqui a gente tem a primeira citação ao projeto do super soldado, mano. Guarda isso aí. Esse é o mesmo projeto que criou o Capitão América, por exemplo. O soro lhe dá força, agilidade e muita resistência. Ele vira realmente um super soldado. Mas isso também começa a afetar a sua mente, mano. Enquanto isso, Bruce retorna para os Estados Unidos para encontrar com o Dr. Samuel Stearns e acaba encontrando com a sua antiga namorada Betty Ross. Eles se encontram na antiga universidade onde os dois estudaram juntos. Olha que romântico. Ao tentar encontrar o Dr. Samuel Stearns, o General Ross fica sabendo desse encontro e manda uma equipe de elite composta por helicópteros e tanques e por Emil Bronsky para capturar o Hulk. Bruce Banner não vê outra alternativa a não ser liberar a besta e causar uma destruição em massa, mano. Ele destrói os tanques, ele destrói os helicópteros, ele destrói os soldados e ele destrói o Emil Bronsky com o soro do super soldado. É aí que o Emil Bronsky percebe que aquilo ali não é o suficiente para ele enfrentar o Hulk de igual para igual. Com o exército tendo acesso ao Dr. Samuel Stearns, ele tem acesso ao arquivo do Dr. Samuel Stearns, que demonstra ter muito estudo sobre radiação gama, inclusive amostras do sangue de Bruce Banner. Bronsky, completamente perturbado e com sede de vingança de Hulk, resolve injetar o sangue do Bruce Banner em si próprio e se tornar uma besta ainda mais potente, o Abominável. Agora completamente descontrolado, Emil Bronsky resolve sair pro mano a mano contra o Hulk. Para isso, ele resolve destruir o Harlem. Curiosamente, essas cenas de luta do Hulk contra o Abominável realmente ocasionou algumas destruição. Obviamente que não foram os dois lutando, mas os efeitos práticos do filme exigiram que destruíssem algumas partes realmente do bairro. Quem será que pagou por isso, mano? Quando o General Ross vê a merda que fez dando esse poder ao Emil Bronsky, ele resolve recorrer à sua única alternativa, o Bruce Banner. Bruce Banner vê que é o único jeito é ele liberar o Hulk pra tentar destruir o Abominável antes que o Abominável destruísse tudo. Bruce Banner se joga do helicóptero pra ativar o Hulk. Quase que deu errado, mano. Por um momento quase deu errado. Mas o Hulk saiu e os dois tiveram um confronto digno de duas abominações gigantes e brutais, mano. É uma das lutas mais maneiras da Marvel e, mano, eu me arrisco a dizer que é um dos mano a mano mais maneiros de todos os filmes de herói, mano. Porque são dois gigantes lutando. O Hulk, mano, faz carros de luva de boxe. É muito beleza essa luta, papo reto. Mas quando se vê quase derrotado pelo Abominável, o Hulk demonstra um pingo de consciência, o que dá força o suficiente para ele derrotar Emil Bronsky e, ao invés de matá-lo, deixá-lo vivo
para que as autoridades o prendessem. No final, o Hulk foge novamente, dessa vez ele vai pro Canadá, porque ele percebeu que talvez ele possa conseguir controlar a abominação que tem dentro dele. E ele começa a trabalhar em técnicas para tentar fazer esse autocontrole. Inclusive, no último frame do filme, ele mostra que talvez consiga controlar sim a criatura. O final desse filme quase foi muito diferente, mano. Por quê? Uma cena deletada mostrava Bruce Banner colocando uma arma na boca e puxando o gatilho pra tentar se matar. Consequentemente, ele se transforma no Hulk que cospe a bala como se não fosse nada. Essa cena foi deletada por ser muito pesada e ser um final muito melancólico pra um filme de super-herói, mano. Essa cena, inclusive, foi contada pelo próprio Bruce Banner lá no filme dos Vingadores. Na cena pós-créditos, Tony Stark de Robert Downey Jr. aparece pra conversar com o General Ross, insinuando que está montando uma equipe que também tá atrás do amigão verde do General Ross, conectando indiretamente o filme à iniciativa Vingadores. Esse filme é mais uma patinada da Marvel. Na época ele não foi muito bem visto, nem pela crítica, nem pelo público. A galera na época até odiou um pouco o filme, mas quando a gente vê que é um contexto de um universo compartilhado, as coisas ficam um pouco mais adocicadas. É um filme que foca muito na ação, e a ação dele, quando engrena, é muito bem feita. O primeiro e o segundo ato do filme são um pouco chatos, vamos confessar, mas o terceiro ato compensa demais com uma das batalhas mais épicas do cinema, mano. Edward Norton era um grande Bruce Banner, foi uma pena ele ter sido trocado, e eu acho que ele ter sido trocado por querer bater o pé pra melhorar um filme de um personagem que ele gosta tanto é honrado demais, mano. O MCU derrapava, o Incrível Hulk não era um sucesso, mas agora era oficial. Tava tudo conectado. Não se esqueça do nosso clube de membros, mano, onde a partir de R$ 1,99 você ajuda o canal a continuar crescendo, além de ganhar vários benefícios exclusivos aqui no canal. Escaneie esse QR Code que tá aí na tela e o link tá na descrição também, hein. Agora volta pro vídeo, volta, vou te atrapalhar mais não. Homem de Ferro 2 continua, obviamente, a história de Tony Stark, logo depois de revelar ao mundo que ele é o Homem de Ferro. Agora ele enfrenta consequências de sua decisão de dizer que é o Homem de Ferro. O governo, por exemplo, acha que ele tem que entregar suas armas, porque nenhum ser humano civil tem direito de ter um armamento tão perigoso assim em mãos. Então ele deveria entregar para o governo dos Estados Unidos. E o filme começa até com um julgamento para decidir isso, mano. Em paralelo, o filme também mostra a Rússia. E na Rússia, Ivan Vanko, vivido por Mirk Hur, que assiste a coletiva de imprensa onde Tony Stark revela ser o Homem de Ferro. Enquanto isso, seu pai, Anton Vanko, no seu leito de morte, em suas últimas palavras, revela que as indústrias Stark e Howard Stark foram que levaram ele à ruína. Revoltado, Ivan resolve se vingar de Tony Stark. E o filho tem que pagar pelos erros do pai, pô. É assim que funciona em filme. Enquanto isso, a pressão continua grande para que Tony entregue suas armaduras para o governo. Ao dizer não, mesmo sem o apoio de seu melhor amigo, James Rhodes, Tony Stark é firme em não dar seu armamento para o governo. Porque, obviamente, o governo queria para usar para o mal, mano. Isso é óbvio. Em resposta a isso, o governo resolve contratar Justin Hammer, que é vivido por Sam Rockwell, que é um cientista rival de Tony Stark, que era capaz de construir algo muito parecido das armaduras Stark, só que dessa vez para o governo. Ele é um baita de um mau caráter, essa é a verdade. Pra piorar a situação, Tony Stark descobre que o paládio, que é o elemento que tem dentro do reator A, tá, na verdade, envenenando seu sangue. Sem nenhuma alternativa viável, Tony começa a ver a morte chegar bem devagarinho. E aí ele começa a agir de forma completamente imprudente e irresponsável, típico do Tony Stark. O que preocupa a sua assistente, Pepper Potts, que é vivida pela Gwyneth Paltrow. Eu já falei isso, ela roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Pra tranquilizar Pepper, Tony passa todo o controle e torna Pepper a CEO das indústrias Stark. Como CEO, ela contrata uma nova assistente, Natalie Hushman, vivida por Scarlett Johansson, que depois a gente descobre que na verdade era uma agente da SHIELD infiltrada. E na verdade ela é a Viúva Negra, mano. Curiosamente, Scarlett Johansson não foi a primeira escolha pra viver a Viúva Negra nos cinemas. A Marvel queria que fosse Emily Blunt, mas por conflito de agenda não conseguiram a Emily Blunt. Então a Scarlett viveu a personagem com maestria, mano, do início
ao fim. Durante o Grande Prêmio de Mônaco, Tony Stark resolve competir entre os corredores de Fórmula 1 daquele evento, mano. Que acontece só porque ele é bilionário. Só bilionários podem fazer o que querem. Só isso. Mas enquanto ele corria, Ivan Vanko entra em ação. Agora com chicotes elétricos capazes de cortar qualquer coisa, ele resolve atacar Tony Stark, como Stark não estava preparado. Sem armadura, sem nada, Tony Stark quase morre pro Ivan Vanko, mas Pepper Potts e o motorista rap do Tony Stark conseguem entregar uma maleta pra ele e a gente vê uma das cenas mais memoráveis do filme, que é a armadura Mark V se transformando de uma maleta a uma armadura em questões de segundos. Uma curiosidade muito legal é que essa cena do Prêmio de Mônaco, ela não foi autorizada pelo governo de Mônaco, mano. Ela foi simplesmente filmada de forma clandestina. Os produtores do filme construíram carros de Fórmula 1, réplicas quase que idênticas, e gravaram tudo na surdina, mano. Imagina a treta que isso não deve ter dado. Enquanto Tony continua se afundando cada vez mais nesse espírito pré-morte, de completa indolência e falta de responsabilidades, o coronel James Rhodes rouba uma das armaduras de Tony Stark e leva direto pro governo, no qual o governo chama de máquina de combate. Quando tudo parece perdido para Tony Stark, Nick Fury aparece e fala que Howard Stark, o pai do Tony Stark, tinha um projeto que estava trabalhando em um novo elemento que poderia substituir o Paládio. Olha que coincidência, mano. E isso muda tudo pra Tony, porque com a ajuda da sua inteligência artificial, Jarvis, ele desenvolve esse elemento e consegue substituir o reator no seu peito, dando a ele mais vida. Na Expo Stark, que é um evento onde é apresentado toda a tecnologia do governo e do mundo, Justin Hammer mostra seus novos brinquedinhos. São simplesmente armaduras muito parecidas com a que Rhodes levou para o governo, só que agora como drones, sem precisar de um ser humano para operá-la, que é perigosíssimo, mano. E isso se mostra perigosíssimo logo em seguida quando Ivan Vanko hackeia o sistema desses drones e começa um ataque em massa. Ele consegue hackear até a armadura do próprio James Rhodes, a máquina de combate. Mas não dura muito tempo porque a luta tinha que ser ali Tony Stark e máquina de combate contra os drones. E a luta é simplesmente épica, mano. Muito maneira de se ver armaduras voando e voando e piu, 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 e propulsor e voa e tira e... É muito boa. É muito boa, mas quando acaba ela fica ainda melhor. Um detalhe é que esses drones criados pelo Hammer, eles foram inspirados nos sentinelas dos X-Men, aqueles robôs que são criados para matar mutantes. Após Tony Stark e James Rhodes derrotarem os drones, agora é a vez deles enfrentarem o perigo maior, Ivan Vanko, que surge com uma nova armadura super boladona e com os seus icônicos chicotes. Mas ele não é páreo para os dois protagonistas do filme, que o derrotam com um golpe combinado, e é muito maneiro, mano. Em seu último ato de vingança, Vanko consegue destruir a Expo, causando uma explosão gigantesca que mata inúmeros feridos. Tem sentido essa frase? Acho que não. Mas o Tony salvou a Pepper Potts. Pode ficar tranquilo. Os outros estão lá, mas a Pepper Potts que salvou. Ela roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Aí os dois compartilham um momento romântico e se forma um dos casais mais icônicos desse universo. Nos minutos finais do filme, Nick Fury conversa com Tony Stark e ele diz o seguinte: você não vai fazer parte da iniciativa Vingadores. Eu não quero você lá. Você é um problema, meu amigo. Mas você pode atuar como consultor. Tem dinheiro envolvido, né? Talvez. Na cena pós-créditos desse filme, o agente Coulson, que é o principal agente ali da SHIELD, junto com a Maria Hill e com o Nick Fury, vai até um deserto no Novo México, onde ele encontra uma cratera cheia de pessoas tentando tirar um objeto do lugar. Que objeto é esse? Simplesmente o martelo de Thor, Mjolnir. E é aí que o filme prepara o caminho para a entrada do Deus do Trovão nesse universo. Homem de Ferro 2 não chega nem nos pés de Homem de Ferro 1, mas o carisma de Robert Downey Jr. rouba a cena como sempre. O cara carrega o filme do início ao fim. Diferente do primeiro filme, esse daqui tem mais piadas sem graça, mais momentos ruins, mas mesmo assim o Robert Downey Jr. consegue dar o tom
no MCU e dar mais um passo avante nesse universo. Não é um dos meus filmes favoritos, é um dos que eu menos gosto, inclusive, mas é um filme já feito, com certeza, é um filme já feito. Essa foi a primeira parte do resumão do MCU, fase 1. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e aguardar a parte 2 com as entradas de Thor e Capitão América nesse universo e com a conclusão da primeira fase com um filme de equipe simplesmente brilhante. Posso contar com a tua ajuda? Então, até a próxima.